No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Louvado seja o nome poderoso do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Israel. E que Ele venha cobrir a sua vida, minha amiga, meu amigo ouvinte, com a sua presença. Venha cobrir a sua vida com a sua sombra, de forma tal que os inimigos da sua alma, da sua vida, não consigam ver você por onde quer que você for. Seja livre de todos os males, desde agora e para sempre. Seja livre das dúvidas, dos medos, das preocupações. Seja livre do marasmo. Seja livre da doença, da enfermidade. Seja livre da miséria, da pobreza. Seja livre da vida mesquinha, miserável que você tem vivido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria chamar a sua atenção para um fato extremamente relevante. Extremamente relevante. Jesus envia suas cartas, 7 cartas, para os crentes, para as igrejas evangélicas, para as igrejas que creem no seu nome. E em cada igreja, ele determina, ele mostra, ele diz o que vai acontecer com os vencedores. Quer dizer, Jesus só considera os vencedores quando promete os benefícios da vida eterna que começa aqui na terra. A vida eterna começa aqui na terra. Assim como também a morte eterna começa aqui na terra, dependendo da escolha de cada um. Você escolhe a vida ou a morte. Você escolhe a obediência ou a desobediência ao Senhor. Você escolhe o seu destino, você faz o seu destino eterno. Cada um de nós tem o direito, o privilégio de escolher onde nós iremos passar a eternidade. Nós não temos o direito de escolher se viemos ou não ao mundo. Nós somos colocados no mundo, nascemos, obra dos nossos pais, viemos ao mundo, mas não perguntaram para nós se queríamos vir ou não. Nós somos ou fomos jogados nesse mundo cruel. Mas
pela misericórdia divina, nós temos o direito de escolher. Quando entramos na idade da razão, na idade onde nós temos o direito de fazer escolha, opção para o bem ou para o mal, e aí nós temos o direito de escolher o caminho da vida ou o caminho da morte eterna. Jesus, então, envia suas mensagens para os vencedores, aqueles que estão lutando, estão vencendo, que estão dentro do contexto da sua palavra. Aqueles que fazem parte da sua igreja. Então, a primeira igreja, ele diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Quer dizer, quando ele fala ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, ao mesmo tempo ele está dizendo ao perdedor não terá direito a comer da árvore da vida. Quer dizer, se ele diz que o vencedor pode comer ou vai comer da árvore da vida, ele está dizendo também, em outras palavras, o perdedor vai ficar sem comer da árvore da vida, e obviamente quem não come da árvore da vida morre eternamente. Também ele diz, o que vencer, segunda vez, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Quer dizer, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Em outras palavras, o perdedor vai sofrer o dano da segunda morte. Não tenho dúvida disso. Aí ele fala, a outra igreja, a terceira igreja, ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Então, ao vencedor darei de comer o maná escondido. O maná escondido, o maná reservado para o vencedor. Eu sei que quando estava no deserto, o povo de Israel, todo o povo de Israel comeu do maná, porque o maná caía do céu para todos. Mas, o maná celestial, o maná especial, o maná escondido, só será dado ao que vencer. Em outras palavras, nem todos vão comer do maná escondido. A maioria não vai comer do maná escondido. A maioria que vai ser a perdedora, porque quem não vence, perde. Essa é a realidade. Ou você vence ou você perde. Ou você é um vencedor ou você é um perdedor. Então, se você é um perdedor, você não vai comer do maná escondido. Se você não vencer, você não vai comer, não vai ter direito de comer do maná escondido. E tem mais. A quarta igreja lhe diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Também o que vencer vai ter poder sobre as nações. Mas o que perder, obviamente, não terá direito a esse poder, autoridade sobre as nações. Apocalipse 2:26. Aí vem a quinta igreja, ele diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3:5. Quer dizer, a pessoa que é perdedora não terá direito a vestes brancas, e de nenhuma maneira terá o seu nome
no livro da vida. De nenhuma maneira. De nenhuma maneira. Aliás, ele diz aqui que o vencedor terá a garantia de que o seu nome não vai ser riscado do livro da vida. Essa é a grande promessa. Porque no dia em que chamar o meu nome, vai chamar o nome de outras tantas pessoas que também estarão inseridas entre os vencedores. Mas os perdedores, os que começaram bem, mas não continuaram, interromperam a sua caminhada com o Senhor Jesus, esses tiveram seus nomes apagados, riscados do livro da vida. E de repente, você que está me ouvindo, minha amiga, meu amigo, que está frio na fé, que está afastado da brasa da fé, você está para ser ou ter o seu nome riscado do livro da vida. Enquanto você tiver vida, enquanto você está vivo, ainda há chance de você voltar ao primeiro amor e se safar dessa situação desesperadora que é o caso de ter o seu nome riscado do livro da vida. Vamos falar mais a respeito disso nos próximos programas. Mas a sexta igreja, Jesus diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Olha só que promessa magnífica. Apocalipse 3:12. Então, só os vencedores são colunas no templo de Deus. E os perdedores, obviamente, serão colocados de lado. Os perdedores serão colocados em outra área, que não tem nada a ver com o templo de Deus. Ficaram de fora. Igual o que aconteceu com as 5 virgens nécias. Igual o que aconteceu com aquele terceiro servo malvado. A sétima igreja, a última, 7ª e última igreja, Jesus diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa promessa aqui é extremamente importante, tanto quanto as demais. Mas essa daqui tem um detalhe assim que mostra que se nós não vencermos, a culpa é exclusivamente nossa. Por quê? Porque ele diz assim, olha, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quer dizer, Jesus está se colocando na nossa condição, na nossa posição. Ele está dizendo, olha, eu venci, então vocês têm obrigação de vencer. Se você não vencer, problema seu. Você não está vencendo porque você é o culpado, é o único culpado. Mas você pergunta, poxa, mas peraí, eu sou obrigado a vencer? E se eu sou fraco e não consigo vencer? Não, você não é fraco. Você não é débil. Você pode vencer. O Senhor Jesus jamais vai cobrar algo de nós que não possamos fazer. Duvido que ele vai pedir alguma coisa ou exigir alguma coisa de mim que eu não possa fazer. De forma nenhuma, que ele não é maluco. Ele não exige nada sem que primeiro nos dê a condição necessária para que nós atendemos. Olha só, ao que vencer, assim como eu venci, darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Você pergunta, o que é que eu tenho para vencer? Eu não tenho nada, eu sou pobre, não tenho capacidade, não tenho estudos, não tenho isso, não tenho aquilo. Você pode dizer o que você quiser, você pode alegar qualquer razão, mas uma coisa você sabe, Deus lhe deu fé. A fé é a presença dele. A fé vem do Espírito dele. A fé é o poder dele, que está em nós.
Então, com essa fé, com esse poder, com essa condição, nós somos obrigados a vencer. Vencer o mundo, vencer o diabo, vencer tudo. Aliás, o versículo que diz que aqueles que nascem de Deus vencem o mundo. Quem é nascido de Deus, lá em João, 1 João, diz assim: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo vence. Já está determinado a vencer. Então, se você é aquela criatura que tem perdido, que tem sido derrotada, fracassada, é porque você não nasceu de Deus ou você relaxou nas suas lutas. Você se deixou levar pelas circunstâncias. E aí você se torna um perdedor. Mas você tem condições de vencer. Você tem condições de vencer. Enquanto há vida, há condição de vencer. O ladrão na cruz, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um deles se converteu naquelas últimas horas e clamou sinceramente e o invocou sinceramente e morreu. Aquele foi salvo. Mas o outro, que também teve a mesma oportunidade, que viu a glória de Deus, porque Jesus estava ali ao seu lado, ele viu que um inocente estava sendo crucificado, ele viu os céus escurecerem, as nuvens negras tomando conta daquele local, houve terremoto, ele viu aquelas situações, ele viu que ali não estava um homem qualquer. Se os outros viram, se os incrédulos viram, se até os soldados que estavam crucificando Jesus viram, por que esse outro ladrão, o mau ladrão, não viu? Viu também, só que ele não se converteu, e então ele perdeu. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos condições de vencer, ainda que seja no último suspiro da nossa vida nesse mundo, desde que nós manifestemos essa fé viva no Deus vivo. Se você não vencer enquanto está vivo, é claro que fica mais difícil você vencer nos últimos momentos da sua vida, porque às vezes não dá tempo. Às vezes a pessoa recebe uma bala perdida na cabeça, nem sabe que morreu. Quando acorda, está lá no inferno. Essa é a realidade. Muitas pessoas morrem sem ter a oportunidade de ter a última chance. Então, você que está me ouvindo nesse momento, tem que avaliar isso. Jesus está falando ao vencedor para as pessoas que conhecem a palavra dele. Você diz assim: eu conheço a Bíblia. Se você conhece a Bíblia e é perdedor, então você não tem desculpa. Não tem desculpa. Ele está falando: o que vencer é que vai comer do maná escondido, o que vencer é o que vai comer da árvore da vida, o que vencer é aquele que não vai sofrer o dano da segunda morte, o que vencer é o que vai ter poder sobre as nações, o que vencer é o que terá o seu nome escrito no livro da vida, o que vencer será a coluna no templo do Senhor, e o que vencer sentar-se-á num trono com o Senhor Jesus. Da mesma forma como ele venceu e sentou-se no trono com seu Pai. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, qual é a sua situação? Você é um vencedor ou um perdedor? Você é quem escolhe, é quem faz a opção de ser um vencedor ou um perdedor. Porque a fé é um vencedor ou um perdedor. Você é quem escolhe, é quem faz a opção de ser um vencedor ou um perdedor. Porque a fé um vencedor ou um perdedor. Porque a fé a cada rio ele dá
onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais vou ver. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Tendo o desejo de conhecer a Deus, temos o desejo de andar com Ele. Assim como Enoque, Noé, Abraão e tantos outros heróis da fé. Andar com Deus é ter comunhão com Ele. Não podemos obter essa comunhão sem a separação do pecado. Deus é luz, e não podemos andar com Ele se estamos em trevas. A obediência à sua palavra, com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus e sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. É verdade. Tem algumas poucas pessoas. Texto muito bacana, né? Que Jesus falou para a igreja de Sardes. Tens, contudo, algumas poucas pessoas que não se contaminaram e andarão comigo de vestes sagradas, santas, puras.
essas pessoas são dignas. Dignas. A dignidade da fé. A dignidade da fé que nós trazemos e que nos torna dignos dela. Deus nos dá a fé e essa fé nos faz justos. Obrigatoriamente nos faz justos diante dele. Se a fé não fizer da gente justa, pessoa justa, então essa fé não é de Deus, não vem de Deus. Vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que estavam no inferno, comiam do pão que o diabo amassou com o rabo, mas ouviram, receberam a fé e com essa fé venceram o diabo, venceram a morte e hoje comem do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quer dizer que o paraíso de Deus começa aqui na terra. Olha só, no caso dessa criatura, a Maria. Meu pai largou a minha mãe quando meu irmão tinha 6 meses de vida e eu tinha apenas 7 anos. Eu não tinha paz, eu não dormia, eu não me alimentava, eu só chorava, ouvia voz, via vulto, desejo de suicídio, de beber veneno e dar para os meus meninos, né? Muito pesadelo, muita angústia. É assim uma pessoa que quando chega ao fundo do poço mesmo, né? Um sofrimento muito grande. Meu pai deixou um apartamento pequeno, um apartamento simples, mas tinha um débito muito grande. E quando ele deixou a minha mãe, ela não tinha como manter o apartamento. Foi aí que uma tia nossa, irmã da minha mãe, nos acolheu na sua casa. Ela tinha uma casa no fundo do quintal da casa dela, que ela cedeu para a gente morar. Lá a gente só tinha uma cama para nós dois, o guarda-roupa da gente era uma caixa de papelão. A gente morava entre um chiqueiro de porcos e um chiqueiro de frangos, galinhas. Hoje não existe mais a casa foi demolida. Mas ainda existe lá as marcas das paredes da casa. E quando eu entro no quintal, quando eu olho aquelas paredes derrubadas, eu me recordo de tudo. É como se eu estivesse lá, vivendo aquele momento. Tinha dias que a gente não tinha comida, que se a nossa tia não tivesse nos dado o que comer, nós teríamos passado fome. Chegou um momento que a minha mãe teve que abrir mão, ou de mim ou do meu irmão. Eu me lembro que minha mãe foi convidada por uma amiga para ir à Igreja Universal. E ela aceitou esse convite. Eu me interessei. Quando eu comecei a fazer as correntes, aí eu já fui parando de chorar, já fui mudando. Conheci essa fé inteligente. E com isso eu consegui perdoar meu ex-marido, perdoei a amante, que até então não conseguia, né? Parei de ouvir voz, parei de ver vulto, né? E não tinha mais desejo de suicídio, os pesadelos acabaram, a angústia que tinha dentro de mim também acabou. E foi mudando. Logo em seguida veio a Fogueira Santa e eu enxerguei ali uma oportunidade de mudar de vida, né? Eu me lancei no altar e foi o meu tudo pelo tudo de Deus. Surgiu uma oportunidade de eu vender esse apartamento e consegui comprar uma casa lá mesmo e sair do quintal da minha irmã. Consegui montar um pequeno negócio, que era uma lanchonete, que até então eu não tinha vontade, mas não tinha condições, né? Então, desde pequeno, eu comecei a participar das reuniões com a minha mãe. Ela me levava e ali a gente começou a conhecer aquela fé, que não era um sentimento, não era uma fé que a gente sentia. Simplesmente a gente tinha que obedecer. Eu me lembro que quando veio a primeira Fogueira Santa que eu me lancei, não foi fácil. Eu deixei de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Mas aquela Fogueira Santa, ela foi aquele divisor, ela mudou tudo. Tivemos a ideia de abrir um armazém. E a gente abriu nossa distribuidora, bem pequena ainda. Deus deu pouco pra gente, viu a nossa fidelidade, viu que a gente ia ser fiel e colocou a gente no muito. Não tinha mais para onde crescer no comércio. O que foi que aconteceu? Nós tivemos uma ideia de abrir uma loja de suplementação. Foi aí que a gente começou a expandir e abrimos a segunda. Uma das maiores do Brasil, que é uma loja de 400 metros quadrados no ramo de suplementação alimentar, onde a gente tem
diversos profissionais da área de saúde, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Começamos a comprar terreno e fazer casas para alugar, fazer apartamentos para alugar. Para quem morou de favor na casa da tia da gente, eu tenho o meu apartamento. Nós temos inúmeros terrenos. Nossas últimas conquistas agora foram... Nós compramos 2 terrenos no Alphaville, do Porto das Dunas, onde vai ser construída a minha casa e a casa dele para nós morarmos. Hoje eu ando no carro que eu quero. Graças a Deus eu tenho um casamento, eu sou feliz, eu tenho meus filhos bem cuidados. Hoje eles estudam um colégio particular. Hoje eu moro de frente para o mar, no apartamento que eu quero. No passado eu não podia comer o que eu queria, eu comia o que me davam. Hoje eu como nos melhores restaurantes. Eu tinha um sonho de ter um carro, hoje eu tenho o carro que eu quero. Hoje eu não tenho mais privação, hoje eu não tenho limite. Eu posso dizer que eu sou bem sucedido em todas as áreas também da minha vida. Familiar, espiritual, financeira. Não foi fácil, porque não é da noite para o dia que as coisas mudam, né? A gente tem que lutar muito e perseverar. Eu aprendi o caminho do sacrifício. Então, de fogueira santa em fogueira santa, a gente ia sacrificando e Deus ia fazendo a parte dele. A maior herança que eu deixo para os meus filhos hoje é a fé, porque essa herança é melhor do que qualquer dinheiro. Você está vendo a Maria falando? Essa mulher foi vencedora, ela é vencedora. Ela é vencedora. Por quê? Porque ela agarrou a fé e colocou a fé em prática. Ela aprendeu que a verdadeira fé conduz a pessoa ao altar. O altar do sacrifício, o altar do encontro com Deus, porque o altar representa Deus. O altar representa Deus. Quando você sobe no altar, você sobe no colo de Deus, nos braços de Deus. Mas quando sobe para sacrificar a sua vida por inteiro, é tudo por tudo. Ó Deus, é tudo por tudo, ou é ou não é. Se o Senhor existe, a minha vida está aqui e vai arrebentar. Agora, se o Senhor não existe, se eu estou sendo enganado, então eu serei arrebentado. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, esse é um dos testemunhos maravilhosos que mostram que as pessoas que estão participando da Fogueira Santa, que participaram e que vão participar novamente, elas estão comendo da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quer dizer, o paraíso de Deus não começa lá no céu, não. Depois da morte, não. Começa aqui. Começa aqui na terra. Até porque Jesus falou, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. O diabo não pode matar, roubar e destruir a quem está no céu. Jesus está falando da terra. Ele está falando com respeito à terra. Aqui, nesse mundo. Então nós temos que vencer nesse mundo para podermos participar da vida eterna com Deus. Mas, não apenas isso, nós temos que comer da árvore da vida ou do maná escondido a partir daqui da terra, enquanto estamos vivos. Essa é a realidade, essa é a vitória. Deus nos deu o direito de participar da árvore da vida enquanto estamos vivos, para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Olha só esse testemunho também. Como o senhor chegou? Qual era a sua situação? Situação do casamento, da família, da vida financeira, da vida espiritual? O bispo, eu era um empresário do mundo que conquistava. É trabalhador desde menino, sempre foi conquistador. E conheci a minha família evangélica. A minha esposa já era evangélica, de uma denominação. E há um tempo eu fui para lá também. E fiquei muito maravilhado dentro dessa denominação. Encontrei ali muita caridade, pessoal caridoso. Eu sempre tive esse espírito de caridade antes de eu conhecer a palavra de Deus. E dentro dessa denominação eu senti o maior prazer. Na verdade, eu fui perdendo os meus patrimônios, mas eu tinha um coral de louvor, louvando, e eu adorava. Sentia bem perdendo. Mas chegou um ponto que a minha esposa não aceitava aquilo. Existia uma direção e ela que era de lá primeiro do que eu,
começou a não aceitar. Antes dele conhecer essa denominação, ele era guerreiro, conquistador, punha a cara na frente para conquistar os negócios. Nós chegamos para a igreja e ficamos um tempo desse jeito. Inclusive, eu era líder de louvor da igreja, liderava o louvor da igreja. E até então estava muito bem. De repente, começamos a perder, realmente, porque nós começamos a participar de rodas de profecias, e era profecia em cima de profecia, nós nos reuníamos muitas vezes, e aquilo foi tomando um rumo que eu não gostei, porque nós começamos a perder. O Jaime, que era um conquistador, começou a ficar em casa. E isso eu não aceitava de jeito nenhum, porque esse Jaime eu não conhecia. Então, eu chegava em casa, ele em casa, sempre com oração, com os profetas, e eles iam lá para casa. Ficávamos juntos lá até a madrugada inteira, orando e falando em profecia, e que vai se cumprir, e só diminuindo tudo. E ele, por medo, começou a não fazer negócio, ele estagnou, ele ficou parado, igual eu estou falando. E isso me incomodava, porque eu queria do melhor, eu queria do bom e do melhor. E nós entramos em conflito por isso, porque ele aceitava essa situação. Ele se julgava humilde, não precisava de ter do bom e do melhor. E eu era a materialista, queria ter do bom e do melhor. Nós tínhamos um carro velho que não conseguíamos trocar há muito tempo. E aquilo eu não me fazia feliz, eu não estava feliz com essa situação. Então foi quando geraram os conflitos, as brigas, os desentendimentos, a vida financeira começou a cair, e foi nessa situação. Porque quando eu cheguei lá, eu entendi que eu tinha que obedecer e ouvir o líder. E foi com toda essa sinceridade que eu ouvi e permaneci lá por muito tempo, junto com o líder da igreja. E quando eu cheguei lá, eu assustei, porque a primeira vez que eu fui na igreja, teve uma revelação, Deus falou, Deus aqui. Eu chamei o pastor e falei com ele. Falei, pastor, isso é Deus que fala assim? Ele inclusive a profeta era a esposa dele. Eu falei, então agora eu estou arrumado, eu não tenho problema mais. Não tem problema mais, porque Deus fala, conta tudo para mim. E comecei a levar meus negócios assim, tudo que eu ia fazer, eu tinha uma direção. A gente tinha que aceitar a situação de não ter, de ser humilde, de viver aquela vida. Aquilo para mim era uma honra. Foi assim que o senhor chegou? Foi assim que eu cheguei. Na miséria? Cheguei, que eu tava falando, no inferno? No inferno. Dentro da igreja, vivendo o inferno? O inferno, só que achando aquilo maravilhoso. Uma bênção. Uma bênção. Assim como quando eu cheguei nessa denominação, que eu vi Deus falando, que eu fiquei admirado, o dia que eu cheguei dentro da Igreja Universal também eu levei um susto tremendo, quando o pregador, o homem de Deus falava que eu não podia aceitar aquela situação, que tal. Aí eu assustei, porque eu estava domado para aceitar. E eu ouvi aquela voz, eu lembrei do passado meu, da conquista. Aí eu revoltei. Eu descobri que eu estava sendo roubado. Eu estava totalmente quebrado, principalmente psicologicamente. Porque eu ainda tinha aonde recorrer a alguma coisa. Eu tinha dívida, já estava bem endividado, mas eu tinha patrimônio que, se eu tivesse desprendimento e disposição, dava para me vender e cobrir ainda, mas eu não tinha visto, eu estava morto, eu não dava conta de negociar mais. E eu, ouvindo essa proposta de mudança, fiz o que eu não dava conta de fazer, e foi um choque tremendo para minha esposa, porque ela queria mudar de vida, queria tudo, mas o dia que ela ficou sabendo que tinha que sacrificar, que tinha que dar, eu notei nela que ela queria voltar atrás para os profetas de novo. Eu não entendi logo, demorei muito a entender e aceitar o sacrifício. Eu queria uma solução, mas acho que eu queria uma mágica. Simplesmente viesse caindo do céu para mim. Então, quando ele resolveu sacrificar, realmente eu posso dizer que eu manifestei. Porque eu falei, meu Deus, agora sim, agora vai afundar mesmo de vez, porque até o que tem vai levar tudo. E eu fiquei desesperada, sabe? Fiquei mesmo, e foi difícil. E foi muitos anos difícil para eu entender verdadeiramente o sacrifício. Mas graças a Deus que ele não me ouviu. Ele perseverou na fé, aquilo que ele ouviu no primeiro dia que ele pisou na igreja. Ele então tomou força,
pegou aquele ânimo que ele tinha, a visão que ele tinha perdido, ele passou a ter visão, porque, como eu disse, ele não fazia negócio mais, estava parado, e começaram, a partir do momento que ele colocou no altar, as coisas começaram a fluir, ele alegrou. Não foi da noite para o dia, lógico, são 16 anos que nós estamos na igreja, então foi uma caminhada, sacrificando, sempre atrás de sacrifício, muitas vezes eu, vamos dizer, bolada, né, assim, não estava aceitando, mas eu ia porque ele estava indo, eu como esposa, eu fui, mesmo resistindo, mesmo não entendendo, mas eu fui, não impedi ele de fazer o sacrifício. Às vezes ele falava que só um olhar meu já bastava para ele, né? Mas ele foi firme. Ele até costuma dizer, já deu um testemunho sobre isso bem rapidinho, ele falou que ele fez como Abraão. Ele não falou para Sara que ia sacrificar Isaac. Ele foi fazer o que Deus pediu para ele fazer. Assim ele fez. E, graças a Deus, estamos aqui hoje, tem 16 anos que nós estamos na igreja, sacrificando no altar. E o que nós temos recebido do altar, bispo, eu não tenho nem, às vezes, expressão para falar. Como a nossa família, os nossos filhos, todos no altar, desde pequenininho, o Jaime já fez uma mesada para eles separarem o dízimo. E não tem preço que pague uma harmonia, uma família abençoada, todos no altar, e saúde, e financeiramente, e a visão que esse homem de Deus aqui passou a ter, ninguém segura, ele tem, posso falar a idade? Tem 60 anos, mas eu falo que ele tem 40, porque está muito novo. Esse aqui está no vigor, sério, bispo. É o Abraão. Graças a Deus por isso. Só então, para falar. Vale a pena. Agora que eu entendo, eu vejo o sabor. É difícil, dói, mas o sabor é só quem faz para saber. Com todo o dinheiro que o senhor tem dúvida da sua salvação? De forma alguma. Esse é meu objetivo, bispo. O senhor tem certeza da salvação da sua alma? Certeza, eu tenho paz. A senhora tem certeza da salvação da sua alma? Certeza. Tem certeza da minha salvação. Tá vendo, minha amiga, meu amigo ouvinte? Não preciso falar mais nada, né? Saiu do poço do inferno e entrou no lugar onde Deus quer que todos nós estejamos, no paraíso. Graças a Deus. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em Ti, pois em Tuas promessas eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em Ti e não viu manifestar o Teu poder. Quem em Ti confia não se abala, olha para o alto e crê no Teu poder.